Introdução à Divina Vontade, lição 45. Vontade, fiat e querer divino. Continuamos com os temas relacionados à Nossa Mãe Santíssima. Já analisamos o que se refere à sua Imaculada Conceição. Agora, gostaria de destacar o seu papel ativo em toda essa obra. Isso é, o seu pronto e decisivo sim, fiat. O fiat de Maria. Para conseguir compreender o significado do fiat de Maria, primeiro deveríamos conhecer o significado da palavra fiat. Jesus, nesses escritos, usa 3 palavras que, à primeira vista, parecem sinônimas: vontade, fiat e querer divino, mas que possuem um significado totalmente diferente. Na Trindade, as 3 divinas pessoas, embora sejam um só Deus, são distintas, e cada uma delas possui uma personalidade e uma atuação particular. O Pai é a potência, simbolizada na vontade. Essa vontade é a que motiva a ação. Deus é poder infinito, mas se a sua vontade não pusesse este poder em ação, Deus ficaria sem operar. É amor infinito, mas se a sua vontade não o levasse a amar, ficaria sem fazê-lo. E assim acontece com todos os demais atributos. Por isso, pode-se dizer que a vontade é a potência, o movimento, aquilo que dá vida aos atributos divinos. Tomemos um exemplo. No momento da criação, a divina vontade move a potência, a inteligência e a ordem do Pai, e colocando estes atributos em movimento, pronuncia o seu fiat. O resultado disso é a criação, isto é, o ato cumprido de Deus. E a isso se dá o nome de querer divino. Já temos, então, 2 significados: vontade, potência, motor; querer, ato cumprido. Falta-nos apenas o significado da palavra fiat. E para tentar defini-lo, vejamos alguns escritos de Luísa, nos quais Jesus lhe fala sobre este fiat, e pouco a pouco iremos tirando conclusões. Minha filha, é meu costume, depois de ter falado, fazer silêncio. Quero repousar na minha própria palavra, isto é, na minha própria obra, saída de mim. Isto fiz na criação, depois de ter dito fiat lux, e a luz foi feita. Fiat a todas as demais coisas. Disse fiat a todas as demais coisas, e as coisas saíram à vida. Quis repousar, e a minha luz eterna repousou na luz, saída no tempo. Meu amor repousou no amor, com que se reveste tudo o que foi criado. Minha beleza repousou em todo o universo, o qual
adornei com a minha própria beleza. Assim também repousaram a minha sabedoria e a minha potência, com as quais ordenei tudo com tal sabedoria e poder que eu mesmo, olhando para tudo, disse: como é bela a obra saída de mim. Quero repousar nela. Assim faço com as almas. Depois de ter falado, quero repousar e gozar os efeitos da minha palavra. Depois disso, acrescentou: digamos juntos fiat. E tudo, céu e terra, enchia-se de adoração à suprema majestade. E novamente repetia: fiat. E o sangue, as chagas e as penas de Jesus surgiam e se multiplicavam ao infinito. Depois, pela terceira vez, fiat. E este fiat se multiplicava em todas as vontades das criaturas, para santificá-las. Depois me disse: minha filha, estes 3 fiats são o Criador, o Redentor e o Santificador. Ao criar o homem, dotei-o com 3 potências: inteligência, memória e vontade. Com 3 fiats, cumprirei a obra da santificação no homem, diante do fiat criador. A inteligência do homem fica como arrebatada. E quantas coisas compreende de mim e de como o amo, estando eu oculto em todas as coisas criadas, para me fazer conhecer e dar-lhe amor, para fazer-me amar. Nota: é curioso o que ele diz, pois, em vez de colocar como sujeito principal o Pai neste fiat criador, apresenta sua própria pessoa, pois é dele que o homem vai compreender de como ele o ama e de como permanece nas coisas criadas, com a finalidade de ser conhecido e amado. Em suma, tudo refere-se a si mesmo. No fiat da redenção, a memória fica como acorrentada pelos excessos do meu amor, ao sofrer tanto para ajudar e salvar o homem no estado de culpa. Nota: neste segundo fiat, que é o que tradicionalmente lhe corresponde, também é ele a figura central. No terceiro fiat, meu amor quer desafogar-se ainda mais. Quero assaltar a vontade humana. Quero colocar como sustento da sua vontade a minha própria vontade, de modo que a vontade humana ficará não somente arrebatada, encadeada, mas sustentada por uma vontade eterna, a qual, fazendo-se apoio de tudo, o homem quase não lhes poderá escapar. Nota: e para não variar, ele volta a ser o centro deste terceiro fiat. As gerações não terminarão enquanto a minha vontade não reinar sobre a terra. O meu fiat redentor se colocará no meio, entre o fiat criador e o fiat santificador. Os 3 se entrelaçarão juntos e cumprirão a santificação do homem. O terceiro fiat dará tal graça à criatura que a fará regressar quase ao estado de origem. E então,
quando eu tiver visto o homem como saiu de mim, a minha obra estará completa. E tornarei o meu repouso perpétuo no último fiat. Tomarei o meu repouso perpétuo no último fiat. Nota: muito esclarecedora a última parte do parágrafo anterior. Não lhes parece? Quando eu vir o homem como saiu de mim, a minha obra estará completa. E tomarei o meu repouso perpétuo. Será que ele o diz por causa da unidade entre as três divinas pessoas? Ou antes estará dando uma indicação de que é ele a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno, quem levou a cabo as três obras? Analisemos. São Paulo nos diz sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os principados, as potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo, e tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tenha a primazia sobre todas as coisas, e aprouver ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as da terra como as do céu. Colossenses 1, 15 e 20. O prólogo do Evangelho de São João nos fornece alguns dados confirmando o anterior. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo quanto foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. O papel da redenção pertence inquestionavelmente a Jesus, embora eu deva fazer um pequeno esclarecimento. Ele fala de si mesmo como unidade, Verbo eterno e humanidade, e é assim que devemos entendê-lo. Ele não diz quando eu era somente o Verbo, ou quando sou o Verbo encarnado. Não. Simplesmente refere-se a si com o pronome pessoal eu. Isso será motivo para outra sessão. No terceiro fiat, que será a obra completa do Espírito Santo, também é ele quem assume a primeira parte. Desde o Evangelho fica muito claro, quando anuncia aos seus apóstolos que aquilo que não lhes dirá naquele momento, por ainda não poderem suportar, será o Espírito quem revelará no tempo oportuno, mas não falará de si mesmo, e sim do que é de Jesus. E ele de Jesus, porque tudo o que é do Pai é dele. Pois bem, penso que a trajetória seguida até aqui
foi bastante clara, de modo que podemos concluir que o Fiat é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o realizador das obras de Deus, aquele que leva a cabo tudo o que o Pai decidiu fazer e depositou nele, no próprio instante da geração do Verbo. E esta é a retribuição de amor que ele fez ao Pai. Ao Pai corresponde ser o gerador de tudo, aquele que fornece o necessário, as ideias, os elementos da obra. Por isso se diz, dele é que o Criador, mas tudo é levado a cabo pelo verbo, fiat, isto é, pela palavra em ação, e tudo será transmitido pelo Espírito Santo, mas será tudo Jesus quem será comunicado, todo Jesus que será comunicado. Será ele quem, colocado nas criaturas, levará ao cumprimento do seu reino, fazendo com que ele mesmo, no homem, lhe comunique a ação da sua vontade. Somente a vida no meu querer dará novamente ao homem o estado de origem. Por isso, se atenta e, junto comigo, ajuda-me a completar a santificação da criatura. 22 de fevereiro de 1921. É importante notar que ele pede a ajuda dela para completar o terceiro fiat. Sabemos também que a Virgem pronuncia o seu fiat, mihi, junto com a divindade, e Jesus nos esclarece que requer uma criatura que se associa às suas obras universais. Conclusão: o fiat divino é aquele que realiza as obras que a vontade quer, e uma vez concluídas, elas formam o querer divino. Agora sim, tendo este conhecimento, já podemos falar acerca do Fiat de Maria. Em primeiro lugar, ouçamos o que nossa mãe nos diz. Minha filha, toda a minha santidade saiu de dentro da palavra Fiat. Eu não me movia nem sequer para um respiro, para um passo, nem para qualquer outra ação, senão o fazia dentro da vontade de Deus. Minha vida era a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo. E isso me produzia santidade, riquezas, glórias, honra, mas não humanas, e sim divinas. Assim, quanto mais a alma está unida, fundida com a vontade de Deus, tanto mais se pode dizer santa. Tanto mais é amada por Deus. E quanto mais amada, mais favorecida. Porque a vida desta alma não é outra coisa, senão a reprodução da vontade de Deus. Volume 8, capítulo 33. É lógico, se o Fiat é o encarregado de realizar a obra que Deus quer, então tudo com que Deus enriquece Maria é realizado pelo Fiat. Sobre esta perspectiva, analisemos que o Fiat é sempre de Deus. O primeiro Fiat foi pronunciado por ele sozinho e foi na criação. Catecismo da Igreja Católica, 295. Cremos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. Este não é produto de qualquer necessidade de um destino cego ou do acaso. Cremos que procede
da vontade livre de Deus. Porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade, o que não existia foi criado. Mas o segundo Fiat quis pronunciá-lo através de uma criatura. Ele quis associar a sua criação, o ser humano, a tudo que vai fazer. Por isso pede à Virgem o seu Fiat. Agora lhe é necessário fazê-lo através desse ser, pois quer compartilhar com ele a sua natureza divina. E como poderia compartilhá-la se não possuem os mesmos atos? Assim, se ele associa o seu Fiat ao da criatura, o seu colocará tudo o que lhes pertence no Fiat humano, transformando ambos em um só ato, alcançando desta maneira a finalidade que traçou ao criar o ser humano. Catecismo da Igreja Católica 460 diz: o Verbo se encarnou para nos tornar participantes da natureza divina. Catecismo da Igreja Católica 759. O Pai Eterno criou o mundo por uma decisão totalmente livre e misteriosa de sua sabedoria e bondade. Decidiu elevar os homens à participação na vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Depois, convoca os que creem em Cristo para a Santa Igreja. Esta lição nos conduz a um ponto muito alto da divina vontade. A vontade é a fonte. O Fiat é a ação divina, que executa o querer divino e a obra consumada em perfeição. Dentro desta luz, o Fiat de Maria não foi apenas uma resposta de obediência. Foi uma união real, profunda e total com o agir de Deus. Maria não apenas disse sim com os lábios, ela disse sim com o ser inteiro, seu respiro, seus passos, seus pensamentos, sua maternidade, sua dor e sua oferta estavam todos mergulhados no Fiat eterno. É precisamente por isso que Maria se torna o modelo perfeito da alma que vive na divina vontade. Nela não havia separação entre querer humano e querer divino. Seu Fiat humano foi totalmente unido ao Fiat de Deus. E quando isso acontece, a criatura deixa de agir para si mesma, para tornar-se espaço vivo da ação divina. Na divina vontade, isso tem uma profundidade enorme. Deus não deseja apenas servos obedientes, mas filhos que vivam nele, que recebam a sua vida como princípio de seus atos. O que aconteceu de modo perfeito em Maria é o que Deus deseja realizar nas almas que o querer humano seja transformado, elevado, unido, de modo que Deus possa repetir na criatura a sua própria vida operante. Assim, o Fiat de Maria inaugura não apenas a encarnação do Verbo, mas também o caminho para a restauração do homem. Nela vemos o início da volta da criatura ao seu princípio original. Maria é a terra santa onde o Fiat encontrou plena correspondência. É o jardim intacto onde a vontade divina reinou sem oposição. É a aurora do reino da divina vontade nas criaturas. Por isso, viver na divina vontade não consiste apenas em fazer boas obras, rezar, mas ou evitar o pecado, embora tudo isso seja importante.
consiste em deixar que o Fiat divino penetre, anime e consuma a vontade humana, até que a alma possa dizer com verdade, como Maria: minha vida é a vontade de Deus, meu alimento, meu tudo. Quando a alma entra neste caminho, seus atos já não permanecem pequenos, limitados e passageiros. Unidos ao Fiat, torna-se participantes de uma fecundidade divina. E é justamente isso que Jesus quer restaurar. O homem como saiu de suas mãos, isto é, vivendo na ordem, no lugar e no fim para o qual foi criado. Maria, então, não é apenas exemplo de virtude, ela é a grande mestra do Fiat. Seu faça-se em mim continua ecoando como convite para cada alma. Quem se une ao seu Fiat começa a entrar na vida do céu, ainda na terra. Fiat.